Boa noite, igreja. Eu cumprimento a todos nessa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu cumprimento você também que está em casa. Amém? Você é muito bem-vindo a este culto da geração eleita. Amém? Nessa noite, queridos, eu gostaria que, primeiramente, todos ficassem de pé, para que a gente possa orar mais um momento. Amém, igreja. Vamos fechar os nossos olhos agora, que você possa elevar o seu pensamento agora ao Senhor, somente a Ele, amém? Pai, nessa noite, Deus, nós queremos nos apresentar a Ti agora, Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, o nosso coração, oh Deus, e a nossa mente. Pai, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, oh Deus, ela é mais penetrante, ó Deus, que uma espada. Oh Deus, ela transforma a nossa vida, ela restaura, ela cura. Então, Senhor, que nessa noite, Pai, o Senhor venha nos encontrar aqui, que o Senhor, Pai, venha continuar com os céus abertos sobre este lugar agora. Deus, envia anjos aqui para guerrear, para pelejar em favor da Tua igreja, Pai. Senhor, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Deus, que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, Senhor. Mas que o Teu Espírito, Deus, oh Deus, Ele venha continuar a boa obra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Vocês podem se assentar. Eu confesso que é com muito temor e tremor que eu venho trazer a palavra do Senhor nessa noite. Porque realmente, queridos, há um mover dos céus neste lugar. O Senhor está aqui. Não perca nenhum momento agora. Que você se acalme, que você se aquiete no seu lugar, amém? Não é porque eu estou aqui. Não, é porque Ele está aqui. Amém? Glórias a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. Amém, queridos? E nesse mesmo mover, nós temos visto que Deus está falando. Deus está trabalhando em nossas vidas de uma maneira poderosa, de uma maneira particular, né? Então, queridos, eu acredito que o Senhor nessa noite, Ele vai continuar trabalhando dessa forma. Amém? Nós ouvimos uma palavra poderosa do pastor Valdir aqui no domingo, né? Sobre avivamento. E avivamento, querido, ele tem que mexer com as nossas estruturas. Porque o Senhor, Ele vai usar a mim e a você nessa geração. Mas para isso tem que haver transformação. Amém? Então vamos ler agora em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27. Então, querido, o Senhor Ele vai começar a falar agora, no início conosco, sobre a nossa estrutura. Amém? Então, no capítulo 1, versículo 27, o Senhor diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora abre lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. Que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então nós vemos aqui que no início o Senhor criou a humanidade com um modelo, né? E qual foi? Foi a sua própria imagem. Eu creio que sim, nós temos características, né, físicas do Pai. Mas o principal e o fundamental para essa criação, que somos nós, que Ele colocou sobre nós, foi o fôlego de vida. E nesse fôlego de vida,
continha a essência do Pai. Amém? E qual é a essência ou as características de Deus? Nós já ouvimos um pouco isso aqui no louvor, né? Ele é santo, querido. A Bíblia tem inúmeras qualidades, inúmeras características do nosso Pai. Mas eu vou falar algumas delas, né? Nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus, ele é amor. Ele é bom. Ele é misericordioso. Ele é tardio em irar-se e de grande clemência. Ele é fiel. Ele é justo, verdadeiro. Ele é um pai bondoso. Então, inúmeras, né? Se a gente fosse falar aqui, a gente ficaria horas falando do nosso Deus. Então, nós vimos aqui nesses 2 versículos, que quando o Senhor cria o homem, ele e a mulher, ele os abençoa, né? Ali em Gênesis ele descreve isso. E ele também logo ele dá umas ordenanças a eles. E eles então começam a se relacionar. O Deus os visitava, né? O Pai os visitava na viração do dia. Era um ambiente, ou seja, sem pecado, né? Era um ambiente sem máscaras. Era um ambiente sem maldade, né? O Pai, ele falava com eles, face a face. Porém, queridos, eles foram criados do pó. E o Senhor, ele não errou quando criou a humanidade do pó da terra. Nós vamos entender isso mais para frente. Amém? Porém, queridos, eles estavam então nesse ambiente gostoso, né? Nesse ambiente, eu acredito, maravilhoso, que nós almejamos estar um dia, né? Que é com o nosso Deus, que é com o nosso Pai, é estando com Ele. Amém? Conhecendo a Ele, vendo Ele, como a Lu disse aqui, o resplendor da sua glória na sua face. Porém, queridos, nesse cenário, no início da criação, um dia Satanás, que ele já era um anjo caído, e provavelmente, querido, não é diferente de hoje, ele observava os ambientes e as pessoas, assim como ele faz conosco hoje em dia. Ele ciranda, né? Ele fica ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então, ele observa a nossa vida, principalmente os nossos pontos fracos. E ele começou a analisar, eu, assim, acredito, a Eva, né? E ele começou a analisar essa criação perfeita de Deus, esse relacionamento de Deus com o homem, né? E como ele já era um ser caído, né? A sua essência era má, né? Ele foi ali, então ele armou uma estratégia e foi até Eva, né? Como relata em Gênesis 3, e planejou a queda do homem. Então ali começou a separação da humanidade e de Deus. Então Deus, ele expulsa daquele ambiente, porque agora certamente com o pecado eles iriam comer da árvore da vida, né? Que eles, se eles comessem, a Bíblia fala, né, da árvore da vida, eles seriam eternos, como os anjos. Nós seríamos eternos. Então não teria, né? Seria irreversível essa situação. Então já foi ali um cuidado de Deus, como ele é um Deus onipotente. Ele é um Deus grande, ele tem o domínio em suas mãos. Ele tira Adão e Eva daquele jardim, cuidando deles, porque o pecado, irmãos, ele é assim, ele é um abismo. Um pecado, ele te leva a outro pecado. E Deus, querido, ele também, como nós falamos há pouco, Deus é santo. A sua essência é a santidade. Em Isaías 59, 2, abram lá. Isaías 59, 2. Em Isaías 59 diz
que as nossas iniquidades ou pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Misericórdia, né, irmãos? Então, como a essência de Deus é pura, imutável, não era possível mais Deus estar em comunhão ali com as trevas. Não era possível, irmãos, não era possível, porque Deus, Ele não muda, amém? Ele é, Ele era, Ele não muda. Ele é o mesmo, desde o princípio até agora, amém? Então começou ali um período, né, como a gente começa a ler ali em Gênesis, começa um período na humanidade de dores e sofrimento. Né? Eles começaram a se multiplicar, aconteceu o primeiro homicídio, né, onde Caim ali mata Abel. Depois em Gênesis 6, Deus anuncia o dilúvio, porque a terra estava corrompida e cheia de violência. O Senhor chega ao ponto de se arrepender de fazer o homem. Mas sempre tinha alguém, né, que o Senhor procurava ali. E naquele tempo, o Senhor achou graça na vida de Noé. Porque Noé, a Bíblia relata que ele era um homem justo e íntegro. Ele andava com Deus, mesmo no meio de uma geração que já estava corrompida, né? Ele permanecia justo e íntegro. Amém? E então, por um grande período, né, assim como ele fez com Noé, ele ia estabelecendo alianças, né? Uma grande promessa o Senhor fez, né, para o povo de Israel, através de Abraão, né, através de Isaac, né, através de Jacó. Foram grandes homens de Deus nessa terra. Mas em todas essas histórias, mesmo sendo esses grandes homens e mulheres de Deus, chamados por Deus, a Bíblia relata que haviam problemas, né? Esses tempos o pastor pregou bastante aqui sobre a vida de Abraão também, né? Dos erros de Abraão, né? Que nós temos que aprender também, não só com os acertos, mas também com os erros deles. Amém? Então, por vezes, né, a Bíblia relata que eles também se demonstravam duros de coração, que eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Eles não esperavam o tempo que já estava estabelecido para as promessas se cumprirem. Mas, por causa sempre, né, da essência de Deus, que é grande em misericórdia, e um dia ele disse em Gênesis, vamos abrir lá em Gênesis 9:11, ele falou para Noé: não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então, ele sempre mantinha sua palavra. A palavra do Senhor, ela é irrevogável. Amém, querido? Por isso que aqui estão, na Bíblia, contém os mandamentos preciosos do Senhor, que nós precisamos seguir. Amém? Porque ele estabeleceu desde o princípio o que está aqui. Amém? E não vai mudar. Amém? Então, ele sempre mantinha sua palavra, né? Com os seus servos. E acontecia tudo isso com esses homens. Mesmo eles, né, queridos, a gente vê grandes histórias na Bíblia, né? Como a história mesmo de Davi, né? Foi um grande homem de Deus, né? Mas mesmo assim, Davi pecava, né? Davi pecou. Moisés, né, matou uma pessoa no início. Então, muitos deles, assim como nós,
cometiam grandes erros, pecados abomináveis ao Senhor. Mas também, queridos, porque eles eram pó, carne. Eles vieram da descendência de Adão e Eva. Então, eles já nasceram como eu e você, com um coração corrompido. Um coração voltado para o pecado. Amém? E agora, né, querido? Então, isso aqui a gente falou um pouco sobre, né, o Velho Testamento, né? Como foi no Velho Testamento, né, essa queda do homem. Ele desobedece a Deus, então Deus tira ele daquele jardim, daquele lugar de comunhão, né? Então ele vai passar aí esse período longe do Senhor e se levantavam pessoas ainda, né, que queriam a presença de Deus, né? Mas ainda assim, eles eram carne, né? Havia ali um mover do Espírito, mas o Espírito do Senhor já tinha saído deles. Amém? Então, agora, né, no Novo Testamento, nós vamos para o segundo cenário, né? Onde no Novo Testamento abre-se o novo e vivo caminho, né? Outra característica, né, ou que a gente pode ver do Senhor, que é manifesta, é a graça. Através da morte e ressurreição de Jesus. Amém? Então, através da morte e da ressurreição de Jesus, esse foi o presente do Pai para nós, para nos reconectarmos a Ele. E a mensagem que Jesus trazia, o recado do Pai, era o seguinte: arrependei-vos. Arrependei-vos, confessando os vossos pecados e vivendo uma nova vida no Espírito em comunhão com o Pai. Glória a Deus. Então, queridos, não há outro caminho, né? Hoje a gente vê o ser humano, ele é muito criativo, né? Eu creio que é algo do Senhor. Mas ele cria muitas formas, né, de se preencher, de se conectar até com algo, né? Muitos chamam o universo, né? De trilhar um caminho religioso. Mas, querido, essa é a nossa história. Eu e você, nós também somos descendentes de Adão e Eva. Amém? Toda a humanidade veio através deles. Então, nós já fomos concebidos, a Bíblia fala isso, nós já fomos concebidos em pecado. Amém? Então, a Bíblia também fala que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Amém, querido? Então, não é pelas nossas obras de justiça, pelas nossas mãos. Amém, querido? Mas porque o Senhor, Ele enviou por amor de nós. Porque Ele amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único filho. Ele deu o seu único filho para morrer por nós numa cruz. Amém? Então, quando Jesus, Ele morre, Ele ressuscita. Então, ali, querido, Ele estava nos dando esse novo e vivo caminho, a oportunidade de estarmos conectados novamente a esse Deus, a estarmos conectados novamente ao Criador. Que coisa mais linda, né, irmãos? Que coisa poderosa. Ontem nós tivemos um momento poderoso na casa da pastora Fernanda. A pastora Sumaia levou uma palavra para nós. E hoje ainda o Senhor continua a falar comigo, né? Ela levou para nós uma concha, né? Como uma representação. E ali dentro a pérola, né? Queridos, essa concha, ela fica na onde, né? Lá no fundo do mar, né? Esquecida, né? Ninguém fica lembrando-se de, ai, que legal, né? Uma concha.
Mas o Senhor, querido, Ele representa, Ele tem um cuidado das mínimas coisas, Ele nos mostra o quanto Ele nos ama, querido. Às vezes, você que está aqui essa noite, você é essa pérola que está perdida. Você está longe, você está distante, mas ainda assim o Senhor te vê. Querido, a palavra também diz que para onde nós fugiremos do Senhor? Se formos para o mais alto céu, ali Ele está, ou no mais profundo abismo. Não tem como, querido, fugir do Senhor. Não fuja do Senhor. Se você está aqui essa noite, querido, é porque o Senhor, Ele te trouxe esse lugar. O Senhor, Ele se importa com você. Amém? O Senhor, Ele quer cuidar de você. O Senhor, querido, quando eu estava ali, no momento do louvor, Ele me disse que Ele quer reconectar pessoas aqui à presença dEle. Querido, isso é poderoso. Você não vai estar conectado, querido, a qualquer um. Você vai estar conectado em comunhão com o Rei da Glória. Amém? Aquele, querido, que se Ele liberar uma palavra ao teu respeito, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Se Ele, querido, se Ele fechar a porta, ninguém pode mais abrir. Se Ele abrir, ninguém pode fechar. Amém? Oh, querido, essa é uma noite de graça. Essa é uma noite, querido, que o Senhor está te trazendo à memória aquilo que te dá esperança. E a nossa esperança é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Glória a Deus. Então, querido, em toda essa história, né? Todas essas pessoas, elas foram formadas, como nós, do pó da terra. Até a morte e a volta de Jesus, queridos, nós estaremos nesse corpo corruptível. Amém? Cometendo falhas. Amém? E aqui, querido, é onde o Senhor, Ele me disse que Ele quer falar conosco. Que todos possam abrir agora em Jeremias 18, do capítulo 1 ao 6. O título diz assim: O vaso do oleiro. Palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Então, querido, o Senhor, desde o início da sua criação, Ele sabia que nós precisaríamos ser refeitos, quebrados, amassados. Quem é que gosta, querido, de ser quebrado? Quem é que gosta, querido, de ser maltratado? Oh, querido, tudo isso e muito mais foi o que Jesus passou por mim e por você naquela cruz. Ele foi humilhado. Ele foi morto pelos nossos pecados. Ele não tinha culpa. A culpa estava sobre mim e sobre você. Amém, queridos? Então, nós estamos vendo, querido,
nesse período. Eu nem me recordo quando, né? Mas já tem um tempo. As pessoas que congregam aqui, né, já têm vindo, né, assiduamente. O Senhor está trabalhando na geração eleita. Não tem como, é nítido. O Senhor está trabalhando com cada um aqui. Deus está moldando os vasos. Aleluia. Deus está quebrando vasos. Aleluias. O Senhor é quem está fazendo. Não fuja da presença de Deus. Aleluia. É melhor você aceitar agora. Aceita o tratamento do Senhor. Não fuja, querido. Porque Ele sabe o porquê. Ele sabe a sua estrutura. Ele sabe, querido. Às vezes, querido, aquilo que é a minha tentação não é a sua. Então, Ele vai trabalhar de forma diferente. Então, queridos, eu também percebo que se essas palavras, elas têm vindo duras, né, aos nossos corações, falando à igreja, é porque somente Deus conhece o coração do homem. Eu não posso julgar você. Amém, querido? Só Deus conhece o íntimo e o profundo do coração de cada um aqui. Só o Senhor sabe, querido, como nós estávamos ali ontem, né, pastora? Só cada mulher sabe o trauma que viveu. Cada mulher sabe as lutas diárias, cada homem, cada pai, cada mãe. Amém, querido? Mas nós, nesse tempo, querido, de quebra, nós não podemos fugir. Amém? É dolorido, mas nós não podemos fugir, querido, porque esse aqui é o momento mais importante, porque é o momento que você vai se render à glória de Deus. É o momento, querido, que você vai abaixar a guarda. O Senhor falou fortemente ao meu coração sobre autoconfiança. Pessoas que continuam aqui dentro, confiando na força do seu próprio braço. Queridos, isso é triste. Porque, querido, não queira pagar para ver. Amém? Aonde as suas decisões vão dar. A Lu, um tempo atrás aqui, ela pregou algo muito sério. Ela pregou sobre que Deus, que os braços estavam muito fortes. Amém? Ou seja, que a gente estava muito petudo, né? A gente estava achando que nós somos bons, né? Que está tudo bonito. Oh, queridos, nessa noite o Senhor está falando que é Ele quem está fazendo a quebra do vaso. Amém? É Ele quem está querendo transformar a sua vida, mas não é por força e nem por violência. Amém? É uma decisão no íntimo do seu ser, em confiar no Senhor, de todo o seu coração. Amém, queridos? E essa autoconfiança, às vezes a gente fala, nossa, né? A gente vai evangelizar lá no mundo, para as pessoas lá fora. E a gente vê, né, muitas delas assim, elas já são bem, né? Não, eu não preciso, né, de Deus. Aí às vezes a gente pensa, não, isso aí é para ele que está lá fora, né? Está distante de Deus, né? Ele é um pecador, ele está entregue nas trevas. Não, querido. Se você está aqui essa noite, se você está ouvindo essa palavra pela live, o Senhor está falando com você. O Senhor, querido, para trazer avivamento, né? Ele precisa produzir transformação. Amém, querido? Ele precisa extrair de nós as pérolas, né, pastora? Ele precisa extrair de nós o bom perfume de Cristo. Amém? Então, queridos, Ele é o oleiro. Amém? Ele é o oleiro dessa igreja. Então, querido, decida no seu coração que você vai abrir mão da sua razão. Amém?
porque não tem como, querido. Ou é a sua vontade, ou é a vontade de Deus. Aleluia. Às vezes, querido, você está tomando uma decisão agora que você parece ser tão irrelevante. Não, isso aqui é tranquilo. Querido, nós nunca sabemos o que está por trás de uma escolha. Por isso que o Senhor é quem aplana o caminho do justo. Amém? Há caminhos ao homem que parecem retos aos seus olhos, mas ao final são caminhos de morte. Essa é a palavra do Senhor que está dizendo. Então, querido, se submeta a esse processo que você está passando. Eu também estou passando, querido. Que, como eu te disse, eu já não sei mais quanto tempo. Eu acho que já deve ter desde o começo do ano que nós estamos nessa pegada, né? Que o Senhor Ele está jogando luz nas nossas trevas. Ele está revelando o íntimo, o escondido. Querido, e às vezes você acha assim, ninguém está vendo, né? Esse pecado. Nossa, isso aqui está de boa. Não, querido, o Senhor está vendo. E Ele se entristece. O Espírito Santo que habita em você, Ele tem ciúmes de você. E Ele se entristece, querido. Ele fica triste, porque Ele sabe o pensamento que Ele tem para você é de paz e não de mal. Oh, querido, mas para viver um avivamento, querido, para viver algo grande no Senhor, que é o que Deus tem para a geração eleita. Querido, é algo grande o que Deus tem para essa igreja. É poder de Deus. É manifestação da glória de Deus. É salvação, querido. Queridos, a volta do Senhor está às portas. O Senhor está bradando. O Senhor está bradando, querido. O Senhor está bradando. O Senhor, querido, como a Lu disse, Ele vai fazer muitas coisas através de muitas pessoas aqui. Mas para isso, querido, para que você seja essa pessoa que vai ser enviada, essa pessoa que vai manifestar, querido, a verdadeira essência de Cristo. Você que vai manifestar a verdade da palavra de Deus, que nos últimos dias não serão fáceis, como já não tem sido. Querido, a não se dobrar a outros deuses. Para isso, querido, é só para quem está firmado na rocha. É só para quem não negocia mais princípios. É só para quem, querido, está disposto a viver no Espírito. Queridos, porque não sejamos meninos. Isso que eu estou falando para mim mesma. Não sejamos meninos em achar que vamos fazer as coisas para Deus somente quando temos vontade. Em achar que a gente vai estar aqui com um sentimentalismo barato. Hoje está tudo bem na minha casa, então eu vou à igreja. Hoje não está legal. Então, eu vou ficar por aqui mesmo, estou triste. Vou lá. Não, querido. É aqui que Deus transforma a maldição em bênção. Querido, é aqui que Deus libera poder do céu. É aqui que Deus te capacita, querido, a vencer lá fora. Amém? Não tem como, querido. Tira essa mentira, esse sofisma da sua mente, que você é igreja na sua casa. Querido, infelizmente, você não é igreja sozinho lá. Você é igreja, querido, congregado. Você é igreja em comunhão com Cristo, em comunhão com seus pastores, com a sua liderança, em comunhão com os seus irmãos, querido. É aqui a palavra do Senhor que está dizendo, não sou eu, que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Então, queridos, há muitas inverdades, infelizmente, hoje em dia, do Evangelho. Isso é muito perigoso.
Isso é muito perigoso, porque às vezes você vai estar indo, caminhando para um lado, e está totalmente errado. O Senhor quer te para outro lado. Amém? O Senhor quer obediência. O Senhor quer te ver, querido, em obediência aonde ninguém te vê. Querido, o Senhor quer te ver, quer você servindo aonde ninguém te vê, para depois Ele te exaltar sobre as nações. Amém, querido? Ele quer você, querido, com um coração verdadeiramente ardendo, como a Lu falou. O Senhor quer nós todos aqui, verdadeiros adoradores, querido. Ninguém pode parar um verdadeiro adorador. Oh, querido, assim mesmo, como eu disse, nós somos pó. Uma hora ou outra nós podemos tropeçar, eu posso tropeçar. Mas o Senhor, Ele estende a mão. Ele tem misericórdia de nós. Se nós adentrarmos sobre as portas do arrependimento. Oh, querido, se nós nos mantermos na posição. Amém? Como eu disse aqui, esse corpo corruptível, com pecado, nós vamos estar com Ele até ou que Jesus venha, né? E transforme, glorifique, ou que nós partamos. É isso, não tem como. Né? Ou é um ou é outro. Amém? Ou é um ou é outro. Então, nós temos que não ser meninos e aprender, querido. Aprender a viver debaixo da palavra. Amém? Se a palavra diz que é pecado, é pecado. Se a palavra diz, se o Espírito, mais ainda, né? Se o Espírito dentro de você fala para você não fazer algo, não faça. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Amém, querido? Isso é relacionamento com Deus. É íntimo. É profundo, querido. Aleluias. Glórias a Deus. Então, queridos, o Senhor sabe o porquê que desde o início Ele nos criou do pó, né? Amém? Porque Ele sabe, querido. Ele sabe que a gente precisa até que Ele venha. A gente vai precisar passar por processos, né? Ele vai precisar tratar conosco. Ele vai precisar moldar o nosso coração, alinhar o nosso coração. Ele vai precisar, às vezes, nos tirar de lugares, tirar pessoas. Amém, querido? E não é isso, não é para te matar. Né? Porque eu sei como é que é. Às vezes, tem processos que parece que a gente vai morrer. Que a gente fala, não, eu não aguento mais, Senhor. Mas você aguenta, querido. Aguenta firme. Porque que se Ele fez a ferida, é Ele quem vai sarar. Amém? Ele vai trazer o bálsamo. Ele vai trazer a cura, o renovo. Ele vai avivar o seu coração. Às vezes você também está aqui nessa noite. Você também já está há um tempo na caminhada. E querido, né, eu admiro pessoas que estão há tempos na caminhada. Porque não é fácil. Né? Os pastores estão aí, né? Mas eles, com certeza, já experimentaram coisas que eu não experimentei. Eles já vivenciaram grandes moveres do Senhor que eu não experimentei. Mas o Senhor, querido, Ele quer renovar todos. Ele quer marcar todos aqui dessa igreja. Eu acredito que desde as crianças, o Senhor quer marcar essa igreja com um selo. Né? Esse dia nós tivemos aqui uma vigília, né? Uma vigília, taça e harpa, onde a Lu falou sobre esse selo. Esse selo, querido, nada mais é do que santidade ao Senhor. Você vai ser separado. E, querido, quando Deus separa uma pessoa, querido, Ele vai forjar a estrutura. Você, por muitas vezes, vai ver pessoas indo embora mesmo.
você vai ver situações difíceis, mas é porque Ele está forjando você sobre a rocha. Aleluias. Porque, queridos, para ser separado, quando Deus separa, não tem como, não tem comunhão com a luz e as trevas. Amém? Claro que nós vivemos no mundo. Nós vamos ser luz para aqueles que estão nas trevas. Mas nós não podemos andar em comunhão com as trevas. É assim, isso que aconteceu aqui no Jardim do Éden. O Pai, a essência de Deus, é santa, é pura. A essência de Deus, ela é imutável. Então, querido, Ele não vai se manifestar de qualquer jeito. Imagine num avivamento, querido. Vai ser muita responsa, né? Muita responsabilidade. Amém? Em abrir mão. Abrir mão da sua vontade. Abrir mão muitas vezes, querido, dos os sonhos de Deus. Eu creio que os sonhos de Deus que Ele tem para a sua vida podem passar anos, como foi ministrado aqui, me marcou, né, no café da manhã das mulheres. Querido, às vezes Jesus, né, Ele se demorou, né, na morte de Lázaro, para ressuscitá-lo. Mas porque Ele quis mesmo. Então, tem sonhos na sua vida que você permanece com o coração crendo que eles vão ser realizados, mas às vezes passou muito tempo já. Você fala, não, já se foi. Não se foi. Amém? O Senhor, aquilo que Ele tem para a sua vida, Ele vai realizar no tempo dEle. Então também abra mão, querido, de sonhos, de coisas, no seu tempo. Isso é difícil, não é fácil. Porque esperar o tempo de Deus é viver por fé. Amém? Mas como a Lu disse, com expectativa. Expectativa que se Ele falou, Ele vai fazer. Amém? Ele vai fazer, Ele vai realizar os sonhos do seu coração. Essa é uma promessa para a geração eleita também no ano de 2022. Essa promessa ainda não caiu por terra. Mas, querido, Ele está preparando a terra. Amém? Porque nós vemos, querido, muitas vezes, infelizmente, muitas coisas nos distraem. E às vezes as bênçãos também, às vezes podem tentar nos distrair. Amém? Mas aquilo que o Senhor vai trazer, aquilo que Ele vai realizar, você vai declarar com a sua boca. Não foi Deus. Era impossível. Foi Deus que fez na minha vida. Então você jamais vai se esquecer. Você vai ter um coração sempre grato. Grato ao Senhor. Porque você jamais vai se esquecer. Assim tem que ser, querida, as nossas vidas. Com o que Jesus fez. É impossível para mim me esquecer. É impossível. Às vezes você nos vê aqui, né? Eu, a Lu, a Aline. Mas só nós sabemos, querido. Tudo que nós já passamos. Então, você também tem uma história, né? Só você sabe o que se passou. Então, você já venceu muito em Deus. Mas você ainda tem muito a vencer. Como a Lu falou, não pare. Não pare, não desista. Grandes coisas estão por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Aleluias. O Senhor, como o pastor declara, e tem declarado, Ele está levantando uma nova geração de adoradores. Aleluias. E o Senhor deseja, o desejo do coração de Deus, é que você se torne, que Ele ache em você o verdadeiro adorador. Que Ele ache em você, querido, alguém que vai carregar a essência de Deus. Querido, tudo que o mundo precisa é da essência de Deus. E o que é a essência de Deus? A essência de Deus é o amor. A essência de Deus é a
paz que excede a todo entendimento, a essência de Deus, querido. Oh, Senhor, é vida em abundância. Oh, querido, é algo, querido, que nós vamos viver perto da vinda dEle, né? Manifestação, presença de Deus, é o que nós já estamos vivendo aqui na geração eleita. Não tem como não dizer, querido. Deus está fazendo algo grande. Deus está fazendo algo lindo nessa igreja. Mas cabe a você. Eu jamais vou poder decidir por você. Hoje, o Senhor, querido, Ele quer que você fique de pé agora. Você possa ficar de pé agora no seu lugar. Querido, por muitas vezes, né, no início, na verdade até hoje, mas muito no início da minha conversão, né, que a gente vê, quando a gente se converte, é bem claro, Deus deixa bem claro, muita coisa que está errada na nossa vida, né, é bem nítido. E toda vez, querido, era muito forte, era muito marcante a voz do Senhor comigo. E o meu coração queimava. Ele queimava pelo desejo daquela presença. Ele queimava, queridos, porque eu sabia que não podia ser outro, a não ser Deus, para transformar toda a situação na minha vida. Então, querido, hoje, o Senhor, Ele está te chamando. Você que quiser, querido, né, você sinta à vontade. Se você quiser vir ao altar, se você quiser entregar, querido, aquilo que está te fazendo separação entre o Senhor, aquilo, querido, que você ainda não conseguiu vencer. Oh, querido, Senhor, querido, primeiramente, Ele quer avivar o seu coração. Ele quer avivar o seu coração. Ele quer encher o seu coração de fé nessa noite. Ele quer encher, querido. Ele quer que você creia. Creia, querido, creia. Oh, querido, que você não está neste mundo por acaso. Que Ele está te chamando. Às vezes você se vê, querido, muito pequeno. Você fala que não é possível, mas o Senhor está dizendo que é possível. É possível, é possível. Tudo é possível ao que crê.